Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula e hoje falaremos sobre o sistema genital masculino. Aula passada nós damos uns conceitos básicos sobre puberdade e adolescência, que não são a mesma coisa. Hoje então vamos aprofundar sobre o aparelho reprodutor masculino. Bom, sistema genital masculino. Você já deve ter ouvido histórias de seus pais e avós contando que falar sobre o próprio corpo e sobre o sexo antigamente era muito difícil. Muitas vezes os jovens só conseguiram esclarecer suas dúvidas ou curiosidades com os irmãos, primos mais velhos ou mesmo com colegas da vizinhança ou da escola. Os sistemas genitais masculino e feminino são formados por um conjunto de órgãos externos e internos chamados de órgãos genitais. Então, o objetivo dessa aula é estudar então os órgãos genitais. A gente vai começar com o sistema genital masculino e na outra aula faremos então o sistema genital feminino. Sistema reprodutor masculino, ou também chamado de sistema genital masculino. O sistema reprodutor masculino ele é responsável por proporcionar as condições favoráveis à reprodução humana. Essa reprodução humana ela se dá com a produção de gametas. Existe aí, no caso, os gametas masculinos são chamados de espermatozoide. E também tem um hormônio testosterona. Conforme nós vimos na aula passada, a testosterona ela é que dá as características masculinas, né? Como o aparecimento de pelos, o engrossamento da voz, o desenvolvimento corporal. Então esse é o hormônio masculino. E o gameta masculino, que é a produção dele, é chamado de espermatozoide. Então, conforme a figura que estamos vendo aí, isso aí nós temos um corte. Esse corte é um corte sagital do aparelho reprodutor masculino. Nós vimos aí diversas estruturas, como por exemplo, nós temos aí o pênis. Dentro do pênis nós temos a uretra, né, que é esse canal aí que é por onde sai a urina. Nós temos aí o testículo. No testículo, acima dele, nós temos o epidídimo e nós temos o escroto ou o saco escrotal. Temos também aí o ducto deferente, né, que é um canal por onde o espermatozoide ele vai ser transportado até ser levado aí pela uretra para poder ser eliminado. Temos aí também um órgão, né, que faz parte aí da lubrificação, é chamado de próstata. Temos também aí a glândula bulbouretral e a vesícula seminal, cada um posicionado anatomicamente. Vamos falar agora primeiro dos órgãos externos. O que são órgãos externos? Ou é o órgão que você vê externamente? É aquilo então que você está vendo. Então, externamente nós vemos o pênis e o escroto. O pênis ele é um órgão cilíndrico com uma porção dilatada chamada de glande, coberto por uma pele frouxa denominada prepúcio. Então, observem a figura. Observando a figura, nós temos aí o pênis com o corpo dele. Nós temos aí o prepúcio, que ela é uma pele frouxa que, nesse caso, vai recobrir a glande do pênis. Nós temos aí mais abaixo também a abertura da uretra que fica em cima da glande. Temos também aí o escroto, que é uma bolsa de pele grossa que contém e protege os testículos, atuando no controle de temperatura desses órgãos. Então, nesse caso, o escroto ele vai fazer uma espécie de proteção dos testículos. Essa figura aí ao lado, ela mostra aí a circuncisão do pênis. Nós temos aí o prepúcio, né, que recobre toda a parte da glande, mas, às vezes, para poder fazer um processo de higienização melhor, existe aí esse processo de exposição da glande, onde é feita uma circuncisão, ou seja, é feito um corte nessa região do prepúcio, expondo então essa glande para fora. Falando ainda dos órgãos externos, nós temos aí que o pênis contém a uretra e 3 colunas de tecido erétil, a qual possui uma capacidade de aumentar de tamanho quando enche de sangue. Esse aí é chamado de corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Então, observando a figura, nós podemos ver aí que existe aí o pênis flácido, que é quando ele está no seu estado de repouso. Então, os músculos aí, nesse caso, eles estão parados. E aí nós temos o pênis ereto. Quando esse pênis ereto, ele aumenta de tamanho, quando ele se enche de sangue. Então, essa musculatura, esses corpos cavernosos, eles vão aumentar de tamanho, aumentando então o diâmetro e o tamanho do pênis, que é quando o pênis ele está ereto. Falando de órgãos internos. Bom, os órgãos internos são mais difíceis de ser observados, por isso são chamados de órgãos internos.
Bom, nós temos os testículos, né? Que vimos lá que nos órgãos externos é o saco escrotal ou bolsa escrotal que os protege. Nós temos aí o epidídimo, os ductos deferentes, a glândula seminal, a glândula bulbouretral, a próstata e a uretra. Então, todos esses órgãos internos, eles fazem todo parte de um processo de liberação tanto de espermatozoide, como também liberação da urina, que todos eles vai passar pelo canal da uretra. Quando formos estudar o sistema genital feminino, vamos ver que existe uma diferença entre eles. Bom, e a produção do espermatozoide? Ela vai ocorrer também nesses órgãos internos. Nesse caso, essa produção aí do espermatozoide, ela vai ocorrer lá nos testículos, né? Que são 2. E aí, especificamente, essa produção desse espermatozoide vai acontecer lá nos chamados tubos seminíferos. Com essa produção, o espermatozoide ele vai se maturar e aí ele vai correr um processo de maturação até ele ser liberado, saindo então pelo epidídimo e aí eles vão correr aí por esse canal, que é o chamado de canal de ducto deferente, até chegar aí no canal da uretra para poder ser liberado. Observando a estrutura aí do espermatozoide que estamos vendo, nós vemos que ele tem a cabeça, que é chamado de acrossoma. Dentro da cabeça tem um núcleo. Dentro desse núcleo, então, tem o material genético. Tem centríolos também, que fazem parte da constituição das células. Nós temos também mitocôndrias, né, que fazem parte da produção de energia, que é o que vai dar energia para o espermatozoide poder chegar até o seu destino. E temos aí também o flagelo. O flagelo é o que vai ocasionar aí essa movimentação do espermatozoide. Então nós temos testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândula seminal, que aí nós estamos observando agora, mas vamos ver no próximo slide, e glândula bulbouretral, próstata e uretra. Então, o espermatozoide ele tem um formato. Esse flagelo ele vai direcionar o espermatozoide para ele poder se movimentar. Então, a principal função do flagelo no espermatozoide é essa movimentação, porque o objetivo dele é chegar a fecundar um óvulo. Então, observando aí, nós temos aí então a uretra, né, os testículos, o ducto deferente, e nós temos também um exemplo aí de vasectomia, né? Esse processo, que é um processo cirúrgico, ele se faz aí no caso, né, que é um corte e amarra do ducto deferente, para que aí a pessoa ela consiga aí fazer um processo de não poder ter uma liberação mais constante de espermatozoide. Por exemplo, uma família que já tem uma boa quantidade de filhos, né? E aí o pai ele pode fazer esse processo de vasectomia. E esse processo de vasectomia, então, vai impedir com que ele tenha novos filhos ou não libere uma quantidade excessiva de espermatozoides. Bom, agora nós vamos observar que nós temos aí as glândulas seminal, nós temos aí a glândula bulbouretral, a próstata e a uretra. Observando aí a próstata aí nós temos, ela tem tipo um formato de um caroço. Essa próstata justamente ela serve para poder aí lubrificar. Ela vai liberar um líquido, que é um líquido seminal, que ela vai lubrificar todo o canal da uretra para proteger o espermatozoide durante o seu caminho. Porque pelo canal da uretra não passa só o espermatozoide, mas passa também a urina. E esse canal pode ficar muito ácido. Então, quando o espermatozoide sai na ejaculação, ele sai junto com esse líquido, que é liberado pela próstata, e aí esse líquido aí ele protege o espermatozoide até o seu caminho, que é a saída dele. Temos aí também a bexiga, né? A bexiga, ela também, apesar dela não ser a parte do órgão reprodutor, mas é a parte aí que vai estar localizado o enchimento da bexiga por meio da urina. Quando essa bexiga está cheia, a gente vai liberar esse líquido, né, que é a urina, que também vai ser liberada aí, né, por esse canal que é a uretra. Vamos agora para o exercício? Questão número 1. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local e onde são produzidos os espermatozoides. Letra A, escroto. B, epidídimo. C, próstata. D, testículo. Resposta certa é no testículo.
Então, conforme nós já vimos nos slides anteriores, o espermatozoide ele é produzido especificamente lá nos testículos, né? Que são 2, especificamente lá nos tubos seminíferos. Passam por um processo de maturação até eles serem liberados. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Vamos para a resposta? O sucesso reprodutivo depende da temperatura, devido à sensibilidade das células que dão origem aos gametas à ação do calor. Desse modo, o escroto sobe próximo ao abdômen quando as temperaturas se tornam mais baixas e desce quando as temperaturas se tornam mais quentes. Então, o fato do escroto ele subir significa que em temperaturas mais frias, ele se encolhe para proteger, aí, nesse caso, os testículos. Quando a temperatura está mais quente, ele baixa, que também é uma forma de proteger os testículos. Isso aí se faz pelo sucesso reprodutivo. Questão número 3. Observe a figura ao lado e marque a alternativa que corresponde à sequência correta. Então, nós temos a figura com número 1, 2, 3 e 4. Então, ele pede para você marcar qual corresponde aí o nome. Letra A, testículo, próstata, epidídimo, glândula bulbouretral. B, próstata, testículo, epidídimo, glândula bulbouretral. C, próstata, testículo, glândula bulbouretral e epidídimo. D, glândula bulbouretral, epidídimo, testículo e próstata. Resposta, então, letra C. A número 1 lá é a próstata, a número 2 é o testículo, a número 3 é a glândula bulbouretral e a número 4 é o epidídimo. Na estrutura 1, há a produção de uma secreção nutritiva para os espermatozoides. Na estrutura 2, é constituída por milhares de tubos finos e novelados. Na estrutura 3, libera um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. E na estrutura 4, é onde os espermatozoides ficam armazenados. Então, conforme nós vimos, cada estrutura tem a sua função correspondente. Isso tudo se deve, então, ao sucesso reprodutivo, porque o objetivo é fazer com que os espermatozoides eles fiquem viáveis à reprodução. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.